Hey, você aí do outro lado que é medroso como eu. Morre de medo de livros, obras literárias, filmes, videogames do gênero terror. Mas terror não é só isso. Terror não é só jump scare, não é só coisas que te assustam, e por isso eu fiz uma lista aqui de livros que são do gênero de terror. Tem a atmosfera de terror, que são bem escritos, super legais, mas que não vão te assustar, não vão te deixar no canto escuro do seu quarto abraçado nas suas pernas, morrendo de medo. Não, nada disso. São obras literárias fantásticas, alguns são clássicos da literatura que talvez você está deixando de ler porque está com medo que vai te assustar. E não vai, eu tenho certeza, porque eu sou medroso, o medo do escuro é real, mas o meu amor por obras literárias muito mais bem escritas é muito maior, então eu fiquei buscando livros que não iam me assustar e que eu poderia ler com tranquilidade do gênero de terror, que é algo que eu gosto tanto e que às vezes eu evito dependendo do assunto. Vamos direto para a lista de livros de terror perfeitos para você que é medroso como eu. Vamos começar com um clássico, né? Vamos começar com os clássicos aqui, listinha de clássicos. Vocês estão vendo a lista aqui dos livros empilhados, é nessa ordem que a gente vai seguir. Então, são livros que são pilares do terror moderno. Aqui são a trinca, né? Esse trio aqui são livros muito conhecidos, muito famosos, são muito citados na cultura pop. E talvez você deixou de ler ou até consumir as adaptações que tem por aí, que tem várias adaptações desses filmes, por medo. Então, vamos começar com o Drácula de Bram Stoker. Aqui eu estou com a versão da editora Zahar, que tem uma tradução muito legal, a edição de bolso, mas você vai encontrar várias edições por aí. É um livro que realmente ele não assusta, é o pai do terror gótico, assim como Frankenstein e o Médico e o Monstro, está aí junto, né? Ele vai ter uma atmosfera densa, tem uma tensão ali, tem uma jornada de investigação, mas não tem jumpscare. Não é algo que vai deixar assustado. O medo é construído através de cartas, né? Um romance epistolar, diários, e a ideia de uma ameaça sutil e sobrenatural invadindo a modernidade. Então o que ele se trata realmente? É um épico, né? Sobre o bem contra o mal e a repressão vitoriana. É um livro que tem camadas, então é um livro muito legal, tem milhões de adaptações cinematográficas. Se você quiser começa assistindo um filme, né? Tem o Drácula do Coppola, e depois você vem para o livro, se você quiser fazer essa ordem. O livro é bem tranquilo, não vai te assustar, é um clássico da literatura de terror, de horror, e é fantástico. Então o Drácula de Bram Stoker, a minha edição é a da Zahar, vou deixar o link de afiliados aqui no primeiro comentário fixado. Se você comprar algum livro pelo meu link da Amazon, você não paga nada a mais por isso, paga o preço normal, e às vezes tem até desconto ali da Amazon, dependendo de quando você está comprando, e você ajuda o canal. Então não se esquece de conferir o nosso link no primeiro comentário fixado, todos os livros dessa lista vão estar lá. O livro foi publicado originalmente em 1897, né? Mais de 100 anos atrás. Ele é considerado o marco fundador de um gênero, a literatura de terror. Essa edição aqui, como eu mencionei, traz o texto original sem cortes e uma breve apresentação. Muito legal, muito bom, Drácula de Bram Stoker. Outro clássico que é o Frankenstein, aqui a edição da editora Aleph, que eu gosto bastante. Quando eu vi que eles tinham lançado isso aqui, corri para pegar. Frankenstein tem capas diferentes, então é bem legal esse livro. Essa edição é o livro da Mary Shelley, é um livro fantástico. E por que ele funciona para nós medrosos? Porque ele vai ali além do terror, né? Ele vai brincar com uma ficção, uma pré-ficção científica. Tem gente que chama ele como um livro pré-ficção científica e drama do que o terror puro, né? A criatura não é assustadora, é uma história trágica ali do monstro, né? Do Frankenstein. O Frankenstein é o médico, e aí a gente tem o monstro de Frankenstein, né? Ele que é o monstro, né? Então o terror aqui é filosófico, é o medo da ciência que avança demais e o medo da responsabilidade de ser um criador. Esse livro ele é uma crítica sobre a ambição humana, isolamento e abandono. Tem milhões de versões também do filme. Eu estou bem ansioso para a versão nova que vai ter aí, a adaptação do Guilherme Del Toro, que é um fã do Frankenstein, e ele vai fazer o filme dele, a versão dele, que eu acho que vai ser muito legal. Tem vários outros filmes por aí de Frankenstein, escolhe, tem muitos, né? Eu acho que o primeiro que saiu, não vou lembrar a data, ele eu acho que é o mais divertido de se assistir. Não me lembro
se era uma adaptação super fiel, mas eu me lembro de ser bem divertido, que vem aquela cena, né, it's alive, né, que virou meme na internet nos últimos tempos. Frankenstein é uma obra-prima que dispensa apresentações. Escrito quando Mary Shelley tinha apenas 18 anos. Isso é incrível, né? O livro conjuga pela primeira vez uma narrativa de ficção com a ideia de ciência e prenuncia várias perguntas sem respostas fáceis, justificando por que sua criatura emblemática se espraia pelo imaginário popular há mais de 2 séculos. O próximo livro da lista é o nosso querido Médico e o Monstro, que eu li esse ano, do Robert Louis Stevenson. É um livro muito legal, né? O Médico e o Monstro, o estranho caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Esse livro aqui, eu não vou dar spoiler, porque esse livro aqui, se você é um desavisado, eu já sabia do spoiler porque ele está entranhado na cultura pop. Se você não sabe do spoiler, que é esse livro aqui, do que ele é, eu recomendo muito que você leia agora para você não pegar spoiler, porque você vai ter uma experiência que eu não tive. Foi uma experiência fantástica, mesmo sabendo o que acontece, do que se trata, né? Essa dicotomia entre o bem e o mal dentro do homem. Mas se você não tem spoiler do que é magnífico. Esse livro é muito legal, muito curtinho, 100 páginas, eu acho que é isso. Muito curto, muito legal, magnífico. Aqui eu tô com a edição da Penguin, né, da companhia. É muito bom essa edição, tradução legal. Tem a tradução que eu gostei também, que é a da Antofágica, que sempre faz um trabalho magnífico de tradução. Vou deixar no link aí do primeiro comentário fixado. Esse livro aqui, por que ele funciona para nós medrosos? Porque esse aqui não dá medo mesmo, tá? Ele é um thriller psicológico e moral, né? O monstro é meio que metafórico e a história te prende pela tensão ali de quem é, né? Quem é o Dr. Jekyll, quem é o Mr. Hyde, o que está acontecendo ali. O medo é da perda de controle e da própria natureza sombria do ser humano. Ele é muito além de que só uma história de terror. Eu gosto muito do narrador, o narrador é fantástico. E aqui a gente tem um estudo sobre a dualidade humana e até mesmo sobre o vício. Esse livro é fantástico, o final dele é muito, muito bom. Eu recomendo muito, gente. É um livro que eu li esse ano e eu fiquei, assim, gostei muito. É um livro tão curto, dá para você ler várias vezes, assim, se você gostar. Então, aqui foi a nossa os primeiros livros aqui, essa trinca do que é terror, que talvez hoje eles não assustem tanto, talvez na época as pessoas se assustaram, que é Drácula, de Bram Stoker, Frankenstein, da Mary Shelley, que merece. Eu já estou preparando um programa tudo sobre Frankenstein da Mary Shelley, que eu acho que é uma obra que merece um vídeo completão. E terceiro, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Tá? Esses três são a trinca trilogia clássica. Se tiver um lugar para você começar, começa por eles. Agora vamos entrar aqui nos mestres do suspense psicológico. Aqui são autores que focam na fragilidade da mente e na crueldade humana, tá? Provando que o pior do terror é o que vem de dentro ou da sociedade. Então vamos pegar aqui algumas obras do Stephen King. Eu trouxe 3, tem outras aqui na minha pilha. Vamos falar dessas aqui primeiro. Vamos começar falando da Carrie. A Carrie é o primeiro livro publicado do Stephen King. Stephen King já tinha publicado contos, outras coisas em jornais e tal, mas aqui é a primeira obra literária, o primeiro romance dele publicado. Stephen King é o mestre do terror, né, americano, ali do Maine. Essa é a história de vida do autor, é magnífica, porque é um cara que realmente vem de baixo, passou dificuldades na vida até conseguir se tornar um grande autor de terror. Escreve muito bem, recomendo a todos que querem ser escritores ler Stephen King, porque ele tem uma escrita muito legal, apaixonante, super rápida. Aqui a gente tem Carrie, que é o primeiro livro que ele publicou, e é um livro curtinho, ó, você vai ler super rápido. Aqui eu tô com a melhor tradução que eu encontrei, que é a da Suma, mas é a última tradução da Suma. A Suma tem uma tradução anterior que é horrível, e tem outras traduções que são bem ruins também. Então essa aqui é a última tradução que a Suma fez. Deixa eu pegar o nome da tradutora, que é a que está traduzindo tudo da Suma ultimamente, que é a Regiane Winarsky. Acho que é assim, Winarsky, acho que é assim que fala o nome dela. Então se tem o nome Regiane Winarsky na capa, é as traduções boas do Stephen King. Ela que está traduzindo tudo nos últimos anos do Stephen King para a Suma, e é magnífico. O Carrie, ele tem 3 adaptações cinematográficas, se não me engano. Eu vi a primeira, eu gostei muito,
Eu recomendo que você assista talvez primeiro o filme e depois leia o livro. Você vai ver que ele não tem nada de medo, não vai te assustar, e aí você vem para o livro. O que é que o livro fala? Esse livro é muito legal porque ele tem camadas. Então ele fala do terror social do bullying e da repressão explodindo de forma sobrenatural. Aqui é o clássico, né, aqueles bullying tosco, eu acho muito tosco aqueles bullying que tem nos Estados Unidos, né? Nossa, eu acho horrível. E aqui ele trata essa questão, acho que ele também não é muito fã do bullying, não. Então o medo é da reação e não de questões de espírito, possessão e etc. Esse livro é muito legal, é o Stephen King no começo da carreira e aí a gente vai vendo como ele evolui. O outro livro dele, que a gente tem aqui na lista, deixa eu ver, Misery. Misery, para quem gosta de máquina de escrever, é legal porque tem até a cena dele levantando a máquina de escrever para ele ficar forte ali, né? Para quem não sabe a história, né, a sinopse, Paul Sheldon é um famoso escritor que finalmente encontrou sua maior fã. Ela se chama Annie Wilkes e é mais do que uma leitora voraz. É a enfermeira de Paul, pois cuida dos ferimentos que ele sofreu num grave acidente de carro. O filme é aclamado pela crítica, a atriz que faz a Annie Wilkes ganha Oscar, né? O Paul Sheldon também tem uma atuação maravilhosa. O filme é muito, muito bom mesmo. É um filme antigo que é muito bom, é uma adaptação muito legal. E o livro, é claro, melhor ainda para quem gosta de máquina de escrever, tem um foco em máquina de escrever também. Então é um livro que é um thriller, né? Mais do que um terror, né? Aqui você não vai ter possessão, não tem espírito, tem nada disso. Então é um thriller implacável onde o horror vem da coação humana, né? Não tem fantasma, mas tem uma das personagens mais aterrorizantes da literatura. No filme, ela não é tão horrorosa quanto ela é no livro, tá? No livro ela é uma pessoa muito pior. Você vai ficar com muito mais ódio do que no filme. Até porque no filme, esqueci o nome da atriz, a atriz que faz ela é maravilhosa, né? Eu gosto muito dela e ela faz muito bem, só que no livro, o livro é muito mais pesado, né? Ali realmente é um terror. O que o Paul Sheldon está passando é um terror, mas não é um livro de susto. O outro, que é o Iluminado, dizem que é um dos livros que dá mais medo do Stephen King, não caiam nessa história. Iluminado é muito mais do que isso. Aqui também, todos os livros, traduções da Regiane, que é a tradução magnífica, tudo da Suma. Não tem como indicar traduções antigas do Stephen King. Essas são, eu acho que as traduções mais novas são as melhores. Então aqui a gente tem aqui, eu vou falar um pouquinho da sinopse para vocês entenderem sobre o que é o Iluminado. O lugar perfeito para recomeçar é o que pensa Jack Torrance, nosso protagonista, ao ser contratado como zelador para o inverno. Hora de deixar para trás o alcoolismo. O livro trata sobre alcoolismos, os acessos de fúria e os repetidos fracassos. Isolado pela neve com a esposa e o filho, tudo que Jack deseja é um pouco de paz para se dedicar à escrita. Os protagonistas de Stephen King, todos são escritores. Eles todos sofrem e são escritores. Iluminado, Paul Sheldon, um escritor. Iluminado não, desculpa. Misery, Paul Sheldon, um escritor. O Iluminado, Jack Torrance, que vai lá para o Hotel Overlook, ele é também escritor, tá? E aqui também a gente tem um pouquinho de máquina de escrever. No filme é legal que eles dão uns closes, para quem gosta de máquina de escrever é muito legal. Eu até queria ter aquela máquina, apesar que não é uma máquina muito boa. Então é um livro, dizem que aqui está escrito um dos livros mais assustadores de todos os tempos. Não acho, mas é um livro magnífico, realmente um clássico do terror. Se você quer começar pelo filme, para ter um gostinho, o filme é legal, o final é diferente. O final não é melhor, não. Tem gente que acha que os finais dos filmes são melhores que os finais dos livros do Stephen King. Nesses casos, nenhum desses livros aqui, os finais dos livros são melhores, tá? Os finais do Stephen King são bem melhores. Você também pode assistir a adaptação que foi direto para a TV, que aí foi o roteiro do Stephen King, mas não recomendo muito porque é um filme mais mal feito, apesar de ser mais fiel ao livro. Assiste o Iluminado, está disponível em qualquer streaming, depois você lê o livro, se for o caso, que aí você vai ter uma noção. Mas se você não gosta de spoiler, aí eu não recomendo assistir o filme primeiro. O filme não dá medo mesmo, tá? O filme é super light, o livro já é um pouco mais assustador de fato, mas você não vai assustar tanto assim. Talvez da lista é o livro mais assustador, eu acho, o Iluminado, tá? Vocês estão vendo que é uma lista bem leve. Quem é fã de terror, tá vendo que a lista é levíssima. Próximo, vamos falar do Edgar Allan Poe. Aqui eu estou com Histórias Extraordinárias, que é uma coletânea de contos do Allan Poe, dos seus melhores contos, ou que essa edição considerou os melhores contos. Essa edição aqui é a edição da Unesp, editora Unesp é a faculdade
Unesp, que faz traduções e edições de livros clássicos magníficos. Eu peguei esse aqui, tem outros que eu peguei também na festa do livro da Unesp, ou é feira do livro, sei lá qual é o nome. Peguei lá, são livros muito legais e acessíveis, porque o preço é bom. Estou gostando da tradução, já tinha lido algumas coisas do Poe em inglês, mas aqui é o meu primeiro contato realmente lendo a obra assim do começo ao fim. Eu li aqui, eu já tinha lido O Corvo, né, que é muito bom, e aqui eu comecei a ler A Queda da Casa de Usher. Gostei muito, realmente não dá medo algum. Só que a atmosfera que o Edgar Allan Poe cria aqui é magnífico. Eu não sei se isso é a questão da tradução, mas é muito bem escrito, assim, com palavras muito bonitas, sabe? Um negócio assim magnífico de ler, que mesmo que se fosse assustador, você ia ficar assim deleitado com o uso de palavras magníficos aqui, as estruturas frasais, para quem gosta, né, de analisar a gramática, assim, é bem bonito como é escrito a história. A Queda da Casa de Usher eu gostei bastante. Aí aqui a gente vai ter os assassinatos na Rua Morgue, não li ainda. Tem o Gato Preto, que dizem que é muito bom, Barril de Amontilhado, são muitos contos aqui. E são os clássicos do Edgar Allan Poe, geralmente vem com esse nome, Histórias Extraordinárias, porque eu acho que teve uma primeira antologia que na França se chamou assim, e aí muitas edições vêm assim também, e nem sempre eles contêm os mesmos contos. Vai estar escrito Edgar Allan Poe Histórias Extraordinárias, mas nem sempre tem os mesmos contos dependendo da edição. Vou deixar outros links aí. Dizem que a edição da Dark Side, do Allan Poe, da coletânea, também é muito legal, é dividida em duas. Eu acho que é a obra completa, tem da Companhia das Letras, tem vários lugares. Vou deixar os links que eu acho que as traduções vão ser melhores. Tem que ter cuidado com esses livros que são domínio público, porque tem muita tradução porcaria que a editora pequena faz, ou a editora grande também faz, só para vender naqueles quiosquinhos de shopping. E aí é uma tradução, pelo amor de Deus, é muito ruim, gente. Então, Edgar Allan Poe, por que ele funciona para os medrosos? Então, obras como A Queda da Casa de Usher não são sobre susto, mas eles são sobre angústia, paranoia e culpa. O terror do Poe é claustrofóbico e psicológico, tá? É a leitura perfeita para sentir um arrepio, mas enquanto você admira a beleza da sua escrita. É magnífico. Aqui a fundação, talvez, da literatura gótica, do suspense psicológico, influenciou todos os autores dessa lista, exceto os que vieram antes dele, mas ele influenciou muita gente, influencia até hoje, é fantástico. Foi o meu primeiro contato, está sendo esse mês, que é o mês do Halloween, então decidi ler várias coisas de terror que não assustam, por isso estou fazendo esse vídeo. E o Edgar Allan Poe está com certeza agora na minha lista de escritores favoritos, eu estou gostando bastante. Vamos continuar para a gente falar agora de H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft, que é um autor polêmico. Você vai ter que ter cuidado ao começar a ler H.P. Lovecraft. Aqui a gente está com a edição da Dark Side. Tem várias edições também do Lovecraft. Dark Side se destaca porque projeto gráfico muito legal, então vai te dar prazer de ter esses livros em mãos. E aqui a gente tem uma pequena questão da tradução antes da gente entrar no H.P. Lovecraft de fato. A edição da Dark Side é uma tradução mais palatável. O H.P. Lovecraft tem uma escrita mais complexa, com palavras difíceis de propósito, porque ele quer te causar uma estranheza na sua escrita. Então tem uma escrita que não é difícil porque ele escreve mal. É difícil porque ele quer te causar uma sensação ali. Então tem palavras bem complicadas quando você vai ler em inglês. A tradução da Dark Side é uma tradução mais palatável. Então, se você quer ler uma coisa mais leve, no sentido da leitura, que vai fluir mais, talvez a da Dark Side é mais indicada. Se você lê inglês, eu te recomendo a ler em inglês, porque você vai ter uma experiência muito legal. É um inglês mais avançado, mas que você vai aprender muito. Seu vocabulário vai, talvez de palavras que você não vai usar nunca mais, mas você vai ter um vocabulário bem extenso. Dá para ouvir os audiobooks também, que tem no Audible, que são legais. E tem uma edição que saiu agora da Companhia das Letras, que é um box do H.P. Lovecraft, que eu estou bem interessado em pegar, parece que a tradução é boa. Vou ver se na festa do livro da Unesp ele vai estar com desconto, que é onde geralmente eu compro meus livros, tá? Deixando a dica aí. Então, vou deixar no comentário, primeiro link, comentário fixado, as edições do H.P. Lovecraft que eu acho que valem a pena. Tem uma tradução muito legal também que é da editora Edra, mas essa a gente não encontra para comprar só em sebo e é difícil de achar e às vezes o preço é um pouco salgado. Se você encontrar mais barato, aí você compra da editora Edra, que é muito boa. Quer uma coisa mais palatável, aí você vai
para a edição da Dark Side. O Lovecraft, ele escreveu contos um pouco longos, ou novelas, se você preferir chamar assim, noveletas, né? Mas não são romances, não são histórias de no máximo 80, 90 páginas, umas mais curtas, outras mais longas. Por que o Lovecraft funciona para o medroso? Porque ele não dá susto. Ele está te falando sobre o existencialismo humano, né? Aqui ele fala da nossa insignificância diante de um universo vasto, frio e indiferente. É sobre terror cósmico, que é esse gênero que ele propaga, né? Que é um gênero que meio que ele que cria ali, que é fantástico. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado, que eu faço tudo sobre a vida do H.P. Lovecraft. Se você ficar interessado, vai lá. Esse livro da Caveirona, que está aqui no canto do vídeo, é uma biografia do H.P. Lovecraft, publicado pela Dark Side, que é bem legal, vou deixar nos comentários também. Então, contos que eu indico, que estão aqui no primeiro volume da Dark Side. O Chamado de Cthulhu, que é o terror, está na ideia de que há algo adormecido esperando no fundo do oceano, né? É uma coisa muito intelectual, não é visual, é sugestivo. A questão do Lovecraft é sugestivo. Talvez até algumas pessoas podem se assustar mais porque você não vê o monstro. É uma coisa de sugestão. A gente tem também nas montanhas da loucura, que é uma expedição científica que encontra ruínas antigas e o conhecimento que destrói a sanidade. O Lovecraft trabalha muito isso, a questão da sanidade que vai sendo perdida a partir do momento que as pessoas entram em contato com esse horror antigo, né? Horror cósmico que vem de outra dimensão para te aterrorizar. Então, o medo está da descoberta e não do confronto realmente com a coisa maligna, mas sim no que aquilo vai te causar, que você vai ficando louco, você vai se desconstruindo, você vai se perdendo dentro de si mesmo. Então é fantástico, é um terror que desafia a mente e a percepção da realidade. O legal dos contos do Lovecraft é que é meio que eles, não é que eles são conectados, mas eles estão dentro do mesmo universo. Tá? Então você tem um monstro, né, que é o Cthulhu, ele é citado nas histórias, tem outros demônios que são citados na história, tem o próprio Necronomicon, que é o livro, né, que vai permear alguma das histórias. Então é muito legal, vale muito a pena ler, nem que seja um conto ou dois, para você ver que é um universo muito bacana. Para quem gosta de construção de universo fantástico, da fantasia, Lovecraft é magnífico. E vamos falar de outro autor que também é complicado, que é o Neil Gaiman. Aqui a gente está falando de alguns livros dele. A gente tem Coraline e Livro do Cemitério. Esses livros são muito legais, por quê? Porque o Neil Gaiman, ele tem essa fantasia sombria. Não é muito sobre o terror de fato, é meio que é uma fantasia de terror. Eu acho que a gente pode encaixar assim, principalmente o Livro do Cemitério. Então é um terror como um cenário, não como um susto. Então Coraline, que é um conto infantil, é perfeito para adultos medrosos, né? Para mim, então, magnífico. Ele tem uma atmosfera bizarra, mas de ameaça sutil. Então o filme é muito legal. O livro também, o livro é curtinho, fácil de ler, porque ele é uma literatura infantil. Ele meio que muda um pouco, né, essa questão de trazer livro infantil de terror. Então, uma literatura de terror para crianças. Ele não é o primeiro a fazer, mas ele tem um nome muito grande e acaba mudando um pouquinho, né, o status quo ali da literatura. O Livro do Cemitério também é um livro mais infantil. Ele começa com as cenas tensas no início, que é a morte da família da criança, e essa criança, não é spoiler, tá? Essa primeira frase vai estar isso. E essa criança, ela para no cemitério e aí ela vai estar aos cuidados do povo do cemitério, tá? Esse é o que passa ali no The Graveyard Book. É muito legal. É meio que um menino dos lobos ali, o Mowgli, só que dentro do cemitério, tá? Ele é criado pelo povo do cemitério, que são os fantasmas, tá? Ele é criado pelos fantasmas. É muito legal, tem algumas cenas que são mais assustadoras, mas não dá tanto medo assim. Eu acho que ele entra dentro do spook. O Coraline acho que dá mais medo do que o Livro do Cemitério. Mas é muito legal e não dá para falar do Neil Gaiman sem falar de Sandman. Sandman é quadrinho de terror. Ela é muito complexa, porque ela explora o terror existencial dentro da mitologia, que ele vai trazer várias mitologias, que é algo que ele faz em outros livros dele também, mas aí que já não vão encaixar tanto no terror. Então é fascinante, é profundo, é assustador. Não dá para não falar do Neil Gaiman como se fala de quadrinhos de terror, porque ele muda tudo, ele e o Alan Moore, é criado um novo selo na DC Comics por causa deles, né? Então o Sandman traz uma nova forma de contar histórias de terror
para os quadrinhos. Então recomendo muito. E aí eu quero trazer um bônus, já que a gente falou de quadrinhos, que é o terror reinventado. Aqui a gente vai falar do Monstro do Pântano da saga do Alan Moore. O Monstro do Pântano foi criado por 2 outros autores anteriormente, numa época que se tinha muito quadrinho de terror. Não sei se vocês sabem disso, mas teve uma época que quadrinhos de terror eram muito, assim, vendia muito. Era antes do código lá de censura que os Estados Unidos criou para censurar quadrinhos. Então antes disso, você tinha quadrinhos de terror que vendiam muito. A própria Marvel, antes de virar Marvel Comics, eu acho que era Timely Comics na época, ou era Atlas Books, eles tiveram vários nomes. Eles publicaram histórias de terror, porque vendia muito. Então o Brasil publicou também, chegou ao Brasil, então a gente tinha esse terror clássico ali, nos anos 50, depois foi para os anos 60, e aí o Alan Moore pega um desses monstros, que é no caso o Monstro do Pântano, e ele vai trazer uma história diferente desse terror. Ele vai trazer aquele terror, vai ter aquele sentimento daquele terror, mas ele reinventa esse terror na saga do Monstro do Pântano, que vocês podem encontrar. Tem no Kindle Unlimited, se você assina, então você não precisa pagar nada a mais do que você já paga por mês, só que lá está em inglês. Eu não encontrei a versão em português. Mas a Panini publicou a coleção completa em 4 volumes. O preço é meio salgado, por isso que eu não comprei ainda, apesar de eu quero ter essa coleção para mim. Vou deixar no link, se você é mais abastado, você pode comprar, senão vai pela versão digital, que está tranquila no Kindle Unlimited, você paga lá R$20 e lê tudo e pronto. Então por que funciona para os medrosos? Porque ela é perfeita para quem quer um terror mais inteligente. O Alan Moore é um escritor inteligentíssimo, né? Isso transpassa para o seu texto. Então a história vai além do monstro clichê, ele transforma o personagem em uma figura que discute ecologia, interessantíssima essa parte, existencialismo, quem sou eu, muito forte isso, e metafísica. O terror é mais filosófico e melancólico do que assustador, com algumas cenas sim perturbadoras, porque é Alan Moore, mas o foco está na profundidade dos personagens. É muito, muito bem escrito, é um marco dos quadrinhos, é por causa dele que o Neil Gaiman escreve o Sandman, e por causa do Sandman que aí é criado o selo da DC Comics, que é o Vertigo. Então eles mudaram os quadrinhos nesse período, então ele usa o terror para explorar temas adultos e complexos. Então o Alan Moore, ele muda os quadrinhos várias vezes, né? Ele vai mudar lá com o Watchmen, depois ele vai mudar com o Monstro do Pântano e depois de novo com outras histórias. Então é um autor fantástico, escreve livros também, recomendo muito. Então, você viu aqui que a lista desses livros é de terror, né? Tem muitos livros para medrosos, é vasto, você tem muita coisa para consumir que talvez você está deixando porque está com medo, mas não assusta, esses aqui não assustam, porque eu também sou medroso como você. Então o terror, na minha opinião, é um dos gêneros mais ricos e reflexivos que existem, e você não precisa se expor a sustos, né? Ficar assustado para apreciar a sua arte. Então aproveita o Halloween e começa por um desses clássicos. Eu prometo que no máximo você vai perder o sono só pensando na filosofia, refletindo na história por trás, na crítica social daquela história. Se você ainda tem uma preconcepção do terror, que ele é assustador, eu deixei linkado aqui o vídeo que eu desmistifico o terror para você, e aí você vai poder aprender que o terror não é sobre só assustar, e aí você volta nesse vídeo e pega essa listinha de livros que não vão te assustar e que você vai adorar. Você conhece, você que já lê muito terror e ficou no vídeo até o final, se tem algum livro que você sabe que não dá medo, deixa aí pra gente nos comentários, pra gente aumentar essa lista pros iniciantes aí. Eu sei que quem é fã de terror sempre quer evangelizar novos leitores. Então deixa aí a sua listinha também. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Boa leitura e um Halloween sem sustos pra você. Tchau!